Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior. Estamos começando mais um vídeo nesse canal e esse é um aulão sobre oração coordenada sindética e também adjuntos adnominais. Então vamos para a aula. Primeira coisa que nós precisamos saber o que é uma oração coordenada. As orações coordenadas são orações que têm um sentido próprio. Então são orações independentes, que não precisam de nenhuma outra oração para ser entendida. Logo, nós temos dois tipos de orações coordenadas. Nós temos as orações coordenadas sindéticas e também nós temos as orações coordenadas assindéticas. Hoje, nesse aulão, nós vamos entender a diferença de cada uma delas. Então, só para a gente finalizar aqui, oração coordenada são orações independentes que não precisam de nenhuma outra oração para ser entendida. Mas o que são orações coordenadas assindéticas? São orações que não estão ligadas por conjunções. São orações que são separadas por vírgula. Por exemplo, aqui, cheguei, sentei e esperei. Se você separar essas orações, eu cheguei, ponto, você entende? Se eu falar eu sentei, ponto, você também entende? Da mesma forma, se eu disser eu esperei. São orações independentes, mas o que separa cada uma delas é a vírgula. E também nós temos aqui, na festa de Natália, comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Nós temos aqui três orações que não estão ligadas por nenhuma conjunção. Todas elas estão separadas pela vírgula. Na festa de Natália, comemos. Aí nós temos, na festa de Natália, cantamos. Na festa de Natália, dançamos a noite toda. Todas elas são separadas por vírgulas. Então, são consideradas como oração coordenada assindética, porque não tem antes dela nenhuma conjunção ou não estão ligadas por conjunções. Agora nós temos as orações coordenadas sindéticas. Orações coordenadas sindéticas são aquelas que são ligadas por conectivos, ou seja, as conjunções. E aí nós temos alguns tipos de conjunções. Mas para você entender, por exemplo, aqui nessa primeira oração, nesse primeiro exemplo, na verdade, nós temos duas orações. Lembrando que a oração é definida pela quantidade de verbos. Quanto mais verbos, mais orações eu tenho. Então, se eu tiver um verbo, uma oração é chamada de oração absoluta. Dois verbos, duas orações, né? A gente tem aqui, chamada de período composto, que nós temos. Então, por exemplo, aqui nós temos dois verbos, duas orações, brincamos muito e também rimos mais ainda. E aí, para não usar o ponto, o que a gente faz? A gente coloca uma conjunção para unir as duas. E é exatamente a conjunção E, que ela é a mais fácil de todas, porque tem a função de mais. Então, aqui, brincamos muito e, maisinho, rimos mais ainda. Então, o E aqui é uma conjunção aditiva, ou, mais detalhado, é uma conjunção sindética aditiva, e a gente tem, então, uma oração coordenada sindética aditiva. Da mesma forma, no próximo exemplo, é dura a vida, mas aceitem-na. Aqui nós temos duas orações, nós temos a primeira que é dura a vida, e a segunda que é aceitem-na. E aí, para juntar essas duas orações, colocamos o mas. Eu lembro que tinha um professor na universidade, não, no ensino médio, há muito tempo atrás, que ele dizia que existia uma diferença entre o mais e também o mas. Ele falava assim, gente, a partir de agora vocês têm que falar mas. Então, é dura a vida, mas aceitem-na. Esse mas traz ideia contrária. Então, é considerado como uma oração ou uma conjunção adversativa. Então, a segunda oração. A primeira continua sendo oração coordenada assindética, porque a primeira não tem conjunção. A segunda oração é uma oração coordenada sindética adversativa. Da mesma forma, a próxima oração, o próximo exemplo, na verdade. Nem fomos ao cinema e nem ficamos ao shopping. Aqui também nós temos duas orações, fomos ao cinema e também ficamos no shopping. Só que eu preciso juntar essas duas questões aqui, tá? Então, nós precisamos trabalhar aqui
com oração coordenada sindética alternativa. Tá? Nessa oração aqui nós temos uma oração coordenada sindética alternativa. Beleza? Tudo bem? Então nós temos essas questões aqui. Agora nós temos as orações coordenadas. Para você saber quais são elas, nós temos as orações coordenadas sindéticas aditiva, orações coordenadas sindéticas adversativas, orações coordenadas sindéticas alternativas, e também nós temos as orações coordenadas sindéticas conclusivas e também as orações coordenadas sindéticas explicativas. Nós temos cada uma delas. Lembrando que você pode acessar aqui na descrição desse vídeo o link que você terá acesso à aula um pouco mais detalhada, com exercícios. Então, não se esqueça de acessar aqui a plataforma professornelsonjunior.com, que você terá acesso a mais materiais. Muito bem, vamos trabalhar aqui de forma prática agora o nosso material. Em qual das opções abaixo, nessa questão, todas as orações coordenadas são classificadas como assindética? Você lembra o que é assindética? Assindéticas são orações que são separadas somente por vírgulas. Então, nós temos aqui orações coordenadas assindéticas. Assi significa não tem. Sindéticas, conjunções. Então, a não tem sindética, conjunções. Então, não tem conjunções. Fui ao mercado, comprei frutas e voltei para casa. Opa! Nós temos aqui a conjunção e. A conjunção e é uma conjunção sindética aditiva. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética aditiva. Nós temos a letra B. O dia estava lindo, o sol brilhava, os pássaros cantavam. Opa! Vamos deixar um pontinho de interrogação aqui. Eu não encontrei nenhuma conjunção. Você conseguiu ver alguma conjunção aqui? Eu não vi. Vamos para a próxima e qualquer coisa a gente volta. Na letra C diz, não gosto de calor, mas adoro o verão. Lembra do mas? Então, nós temos o mas aqui, o mas, que traz a ideia de adversidade, contradição. Então, não gosto de calor, mas adoro o verão. Então, é uma oração coordenada sindética adversativa. A letra D, então já eliminamos a letra C e a letra A. Desculpa. Então, nós temos aqui a letra B, por enquanto, na dúvida. Vamos ver a próxima. Ou você estuda, ou você trabalha. Opa, nós temos aqui uma alternativa. Ou faz isso, ou faz aquilo. Então, o ou é uma conjunção alternativa. Logo, nós temos aqui oração coordenada sindética alternativa. E aí, a próxima questão é, pensei muito, logo decidi. Logo. Logo é uma conjunção conclusiva. Quase que eu me esqueço disso, hein? Quase, faltou pouco. Mas o logo é uma conjunção conclusiva, então nós temos aqui uma oração coordenada sindética conclusiva. Muito bem, para a próxima questão nós temos assinale a alternativa em que a oração coordenada destacada é classificada como sindética adversativa. Vamos lá, a gente tem aqui alguns destaques. Na letra A nós temos o portanto. A gente está procurando aquela que é adversativa, mas vamos lá. Portanto, na letra A diz, choveu muito, portanto a rua está molhada. O portanto traz uma ideia de conclusão. Logo, a gente não tem uma sindética adversativa. Na letra B diz, ele estudou bastante e conseguiu aprovação. O E a gente viu que o E tem a mesma função que o mais, o maisinho lá. Então, nós temos aqui uma oração coordenada sindética aditiva. Aditiva. Na letra C, diz o seguinte, queria sair, mas estava muito cansado. Esse mas aqui traz a ideia, então, de oração coordenada sindética adversativa. Já encontramos a nossa resposta. Vamos para a letra D. Cheguei cedo, pois queria falar com você. Uma dica para você, o pois, ele pode ser explicativo ou conclusivo. Uma dica, para saber se é explicativo, eu troco o pois pelo porquê. Se eu consigo trocar o pois pelo porquê, eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa.
Se eu não consigo trocar pelo porquê, eu tenho uma oração coordenada sindética conclusiva. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Cheguei cedo porque queria falar com você. Tem sentido? Tem. E se eu disser, cheguei cedo, então queria falar com você? Não é conclusiva, ela é explicativa. Então a letra D é uma oração coordenada sindética explicativa. A letra E diz, faça silêncio ou terei que chamar a atenção. Nós temos aqui o ou, que é uma conjunção que a gente viu na questão anterior, que é uma oração ou uma conjunção alternativa. Então aqui é uma oração coordenada sindética alternativa. Tudo bem? Você entendeu o que é uma oração coordenada sindética alternativa? Beleza! Vamos para a próxima então. Aqui nós temos os adjuntos adnominais. Entramos no novo assunto agora desse aulão. Vamos para os adjuntos adnominais. Primeiro, o que é um adjunto adnominal? Adjunto, junto, adnominais de um nome. Então são palavras que estão ao lado de um nome. Logo, esses nomes são substantivos. Então, são palavras que estão ligadas a um substantivo. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, o cachorro preto latiu muito. A gente tem um substantivo aqui, que é cachorro. Logo, quais são as palavras que estão ligadas ao substantivo cachorro? O artigo o, que está definindo o cachorro, e preto, que é um adjetivo, dando uma característica do cachorro. Então, aqui nós temos o e preto, que são adjuntos adnominais de cachorro, beleza? E as outras palavras, latiu é um verbo e muito é um adjunto adverbial, que você vai ver em outro momento aí, que é um advérbio de intensidade, tá bom? Então, a gente vê em outro momento. Mas o e preto são adjuntos adnominais. Segunda oração, aqui nós temos, minha casa é grande. Eu tenho aqui um substantivo que se chama casa. As palavras que estão ligadas ao substantivo casa, sem ser verbo e as outras palavras, é minha. Minha é um pronome possessivo que também indica de quem é a casa. Ela está ligada ao substantivo casa. Então, minha é um adjunto adnominal. Muito bem. Professor, quais são as palavras que podem ser adjuntos adnominais? Primeiro, os adjuntos adnominais podem ser os artigos. Os artigos sempre estão ligados ao substantivo. Para você que não sabe o que é um substantivo, é simples. Faça o seguinte teste. Se eu colocar o artigo o artigo a, ou uma, uns e umas ao lado dessa palavra e ela tiver o sentido, então eu tenho um substantivo, beleza? Adjetivo, vamos lá. Os adjetivos também têm a função de adjunto adnominal porque eles estão dando a característica ao substantivo. Os pronomes adjetivos, eles também estão acompanhados ao substantivo, indicando ali posse, demonstração, tá? Como a gente tem os pronomes demonstrativos e os pronomes possessivos. Os numerais também são chamados de numerais adjetivos, porque eles indicam a quantidade, todo mundo conhece. 1, 2, também nós temos os numerais ordinais, cardinais, multiplicativos, tá bom? E as locuções adjetivas. Locução adjetiva, para quem não sabe, são duas palavras ou mais com a presença da preposição que tem valor de uma só. Por exemplo, se eu disser amor de pai, eu tenho um amor paternal. Logo, locução adjetiva, amor de pai, tá? E precisa da preposição de, tá bom? Muito bem, vamos então para a parte prática de adjuntos adnominais, como essa questão aqui. Indica a oração em que o termo em destaque exerce a função de adjunto adnominal. Os investimentos do governo na saúde deveriam aumentar. A gente tem aqui o substantivo investimentos. Do governo, fala do investimento? Sim, então do governo seria o adjunto adnominal. Beleza, vamos lá. João tem ciúmes de Maria. Um detalhe importante, cuidado, que também nós temos complemento nominal, uma outra questão que falam dos substantivos abstratos, e aqui na letra B, ciúmes de Maria tem a função de complemento nominal, não é adjunto adnominal. Cuidado, tá? E também nós temos aqui, todos os meus alunos faltaram. Aqui nós temos o substantivo aluno. Na verdade, todos os meus estimados alunos faltaram.
Aqui nós temos a palavra aluno e todos os adjuntos adnominais são todos. Nós temos os, meus e estimados. Então já temos aqui a letra C e também a letra A. A letra D diz: a encomenda foi feita hoje. Hoje ali não é adjunto adnominal, mas sim um adjunto adverbial de tempo. Indica tempo. E a letra E diz: os seus livros estão em mau estado. Uma coisa importante aqui na letra E. Esse termo em destaque está após o verbo estar. Aqui no verbo, nós temos, na verdade, nessa oração, um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Nós não temos um substantivo ao lado ali. Depois, antes do termo em destaque, grifado, nós temos o verbo estão, indicando que o estão está ligando o sujeito, que é os seus livros, à característica, que é em mau estado. Tá bom? Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre oração coordenada sindética, assindética e também os adjuntos adnominais. Não se esqueça de acessar aqui abaixo o link dessa aula lá no site professornelsonjunior.com. Também não deixe de seguir lá nas redes sociais, lá no Instagram, lá no X, no X, né? Lá no Facebook, também no Facebook, pode acompanhar a gente lá. Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui no vídeo que a gente pode conversar um pouquinho. Muito obrigado pela sua atenção, valeu, falou, tchau!